Olá, queridos amigos da ACENA, Associação Cristã Espírita Nazareno. É com muita satisfação que estamos aqui para colocarmos a nossa interpretação de estudos que vão nos trazer, espero, maiores conhecimentos e, com certeza, nos favorecer a melhores atitudes e, para aqueles que assim precisarem, uma reforma, a reforma íntima. E nós escolhemos o tema Alegria, Alegria, porque estamos numa época onde algumas pessoas não conseguem ter essa atitude, porque é uma atitude. Então vamos começar a nossa reunião, o nosso estudo de hoje, já com o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2, o item 5, o ponto de vista. E diz Kardec: a ideia clara e precisa que se faça da vida futura proporciona inabalável fé no porvir. Fé que acarreta enormes consequências sobre a moralização dos homens, porque muda completamente o ponto de vista sob o qual encaram eles a vida terrena. Para quem se coloca pelo pensamento na vida espiritual, que é indefinida, a vida corpórea se torna simples passagem, breve estada num país ingrato. As vicissitudes e tribulações dessa vida não passam de incidentes que ele suporta com paciência por sabê-las de curta duração, devendo seguir-se-lhes um estado mais ditoso, mais feliz. Na verdade, a gente vai pular num pedacinho e ele continua. Pelo simples fato de duvidar da vida futura, o homem dirige todos os seus pensamentos para a vida terrestre, sem nenhuma certeza quanto ao porvir. Dá tudo ao presente. Nenhum bem divisando mais precioso do que os da terra torna-se qual a criança que nada mais vê além de seus brinquedos. E não há o que não faça para conseguir os únicos bens que se lhe afiguram reais. A perda do menor deles lhe ocasiona causticante pesar, um engano, uma decepção, uma ambição insatisfeita, uma injustiça de que seja vítima, o orgulho ou a vaidade feridos são outros tantos tormentos que lhe transformam a existência numa perene angústia, infligindo-se ele, desse modo, a si próprio, verdadeira tortura de todos os instantes. Vamos então, nesse momento, agradecer a Deus, nosso Pai, agradecer a Jesus que nos ensinou o caminho para chegar até Ele. Agradecer aos amigos espirituais que, com certeza, estão nesse momento nos favorecendo para que esse estudo seja feito da forma mais apropriada para os irmãos que irão assisti-lo. Abençoa, Senhor, a todos nós. Abençoa toda a humanidade. Abençoa, Senhor, aqueles que nesse momento estão passando por dificuldades, privações, ou mesmo, Senhor, estão descrentes do teu poder, descrentes até da tua existência. Que todos sejam favorecidos e que essas bênçãos, essas vibrações que estamos sentindo neste momento possam chegar até eles, em nome de Deus, em nome de Jesus. Que assim seja.
Bem, meus irmãos, então, por que escolhemos a alegria? Como eu disse, né, nós estamos precisando desse sentimento, a gente pode dizer, mas mais dessa sensação de alegria. E nós escolhemos a página O Ponto de Vista porque já nos dá, acredito eu, que nos dá muito dessa visão que nós precisamos ter, aqueles que assim concordem, para que a nossa vida tenha um objetivo de felicidade, ou pelo menos de conquistar a felicidade. Porque Kardec fala sobre o ponto de vista. Se nós colocarmos nosso ponto de vista na vida futura, ou seja, em tudo que nos aguarda, mesmo depois da nossa retirada da matéria, nós vamos enfrentar, vamos encarar todos os problemas, todas as dificuldades de uma forma mais leve, pelo menos, né? Porque nós sabemos, como ele disse aqui, com paciência, porque nós sabemos que seriam ou são de curta duração. Porque se nós pensarmos no futuro, nós vamos pensar em quê? Na eternidade. E a eternidade nos garantem os espíritos, nós estaremos progredindo. Um dia, nós teremos a felicidade inalterável, que é a felicidade dos espíritos puros, aqueles que já passaram por todas as dificuldades, por todas as provações e não precisam mais delas, porque eles já alcançaram a pureza, já alcançaram o progresso, um progresso muito grande que os faz se sentir bem, sem precisarem mais de provas para a sua evolução. Eles continuaram evoluindo, isso é uma boa aprendizagem que eu tive há um tempinho agora atrás, porque os espíritos puros também têm a sua gradação. Então, existem os Cristos, como nosso Mestre Jesus, e existem espíritos puros um pouco abaixo. E eles vão sempre evoluir, porque a evolução é constante, a evolução não para. Então, se nós encararmos, como diz aqui no Evangelho, a vida pelo ponto de vista material, ou seja, se nós duvidarmos que o que está acontecendo agora vai acabar, vamos ter muitos mais sofrimentos, nós vamos ter, como ele diz aqui, nós vamos ser como a criança que, ao perder ou ao quebrar, o mínimo, um brinquedinho, vai chorar, vai se lamentar, vai fazer pirraça. Então, muitas vezes somos como essas crianças, né? E por que eu escolhi também esse tema? Porque estamos ainda saindo, né, do carnaval. E muita gente, porque tem um ponto de vista na vida material, pensa que através da aglomeração, através da festa, né, da folia, eles vão encontrar alegria. E é uma alegria, pelo ponto de vista espiritual, tão passageira. Claro, são dias, talvez, são momentos que a pessoa vai, na verdade, esquecer as suas dificuldades, mas elas continuam. Então, neste ano, nós tivemos essa oportunidade que eu penso que muito importante para que muitas pessoas, aquelas que assim quiseram, perceberem que não é o número de pessoas, não é um lugar festivo que vai trazer alegria, felicidade e muito menos a paz. Eu acredito que muitas pessoas tiveram oportunidade agora de perceber que o ambiente familiar, que a força que nós podemos conquistar e que vai nos trazer a sustentação para nosso equilíbrio, ele
ela vai estar onde nós estivermos, onde nós quisermos. E muitas vezes até essa falsa, pelo meu ponto de vista, vamos dizer sempre assim, o ponto de vista material e o ponto de vista espiritual. Pelo ponto de vista espiritual, essa falsa alegria, ela vai trazer consequências no futuro danosas, consequências que vão trazer muitas infelicidades. Então, é questão de pensar. Vamos ter o ponto de vista na vida futura, que é o que nós hoje estamos plantando para colhermos mais tarde, ou vamos pensar só no momento presente e não pensar, na verdade, né? Não pensar que tudo que nós fizermos agora, nós poderemos acarretar muitas tristezas, muita infelicidade a qualquer momento. Quando a gente diz futuro, muitas pessoas falam, o futuro é uma coisa distante. Não, o futuro é daqui a pouco. Daqui a pouco o presente já será que era o futuro agora, né? Mas nós não temos muito tempo, é um tema maravilhoso, um tema muito amplo, e a gente precisa aprofundar um pouquinho, e nós escolhemos o livro Emoções que Curam, do Vanderlei de Oliveira e o Peter Manso de For, e a página Psicologia da Alegria na Manifestação Interior. Essa irmã, a irmã de For, ela fala umas coisas, aliás, a página é muito boa, aconselho vocês lerem, mas ela diz que a alegria não é ausência de problemas ou certeza de ter todos os sonhos realizados. A irmã de For, ela diz que isso é uma visão materialista. Por isso escolhemos, né, no Evangelho o ponto de vista. Porque ela diz que essa forma que muita gente tem, achar que a alegria é não ter problemas, ela chama, inclusive, da cultura do menor esforço. Olha que interessante, né? Porque as pessoas que pensam que só serão alegres ou só serão felizes se não tiverem problemas, elas estão tendo uma vida, uma paixão, uma forma de pensamento de uma vida idealizada, sem problemas, sem desafios. E a Hermance, né, diz que isso vai fazer com que a criatura se torne refém de condições que só sua mente elabora para obter alegria. Então está na sua mente. Se está na sua mente aquilo que não existe, o idealizado, por que não está na sua mente o que é a realidade? É o que nós pensamos, né? É o que, se nós estivermos dispostos a fazer a reforma íntima, porque ela fala, a irmã de For fala muito nessa reforma íntima, nós vamos perceber que nós estamos atraindo para nós experiências negativas quando nós idealizamos uma realidade e achamos que só se estivermos naquele lugar, com aquela pessoa, com aquele momento de imaginado, é que seremos felizes. E muitas vezes, e eu vou garantir que muitas vezes, a felicidade está aqui, perto de nós. A alegria pode existir mesmo com aqueles que ainda têm alguma doença ou que ainda têm uma solidão, né? Uma solitude, eu prefiro essa palavra, porque vai depender de como encarar esse momento para a pessoa ter maior condições de ser feliz ou de ser alegre. Então, a irmã se diz que pessoas alegres se imunizam, nós estamos falando tanto de imunidade, né?
se imunizam das ondas vibratórias do pessimismo e da maldade. Forma couraça de energias imunizadoras de alto amor. E para isso, ela precisa aceitar a realidade. Aceitar a realidade. Aceitar que está passando por isso porque precisa passar, porque se não precisasse, Deus, nosso Pai, que nos ama e que com certeza nos dá tudo o que precisamos para o nosso progresso, não permitiria que acontecesse, né? Então, a irmã Dufour, ela fala que para aqueles que não aceitam isso, primeiro, nós temos que fazer o nosso autoconhecimento, né? Por que eu estou triste? Ou por que eu não fico alegre nunca? Por que eu não encontro alegria, não encontro beleza em coisas que estão comigo? E estou sempre pensando no que há de vir, no que eu gostaria. Primeiro, a autoanálise, né? O autoconhecimento. E depois, a reforma íntima. E a irmã se diz que a reforma íntima não é eliminar o lado sombrio, e sim transformá-lo, com convivência pacífica com nós mesmos e acolhimento amoroso a nós mesmos. E, resumindo, né, nos amar, apesar das nossas imperfeições. Então, mesmo que eu esteja percebendo, e muita gente quando começa a fazer o seu autoconhecimento, começa a entrar numa profunda tristeza e até em depressão, porque percebe que temos muitas dificuldades, né? Muitas arestas para acertar. Mas vamos lembrar de Jesus, que disse que era um mandamento, né? Amar o próximo e amar a si mesmo. Então, a irmã se diz assim: pessoas que se amam e amam a vida sentem-se preenchidas, só têm razões para se expressar em júbilo e prazer. E ela vai falando muito sobre isso, por que a gente não se ama, porque muitas vezes nós temos aquele defeitinho do perfeccionismo, nós muitas vezes temos, como ela chama, a ilusão da perfeição, que ela chama de doença severa. Então, precisamos nos desligar de tudo isso, né? Porque precisamos aceitar os erros. Os erros são bem-vindos se nós aprendermos com eles. E se não aprendermos, pode ter certeza que vamos passar por outras provas que vai fazer com que nós aprendamos. Do livro A Busca do Melhor, de Hamed, esse livro também é um livro que traz muitas noções, muitas palavras que nos vão trazer aquilo que a gente precisava para a nossa reforma íntima. Nós procuramos a página que fala Felicidade, que tem o título Felicidade. E ele fala que estar feliz é um estado de espírito. É estado de espírito, então não tem nada a ver com a matéria. Se nossa mente está em uma condição de tumulto e agitação, conflito e revolta não lhe vão proporcionar felicidade. Ser feliz significa ter tranquilidade na alma. Olha, então vamos para aquela outra forma, né, de nós encontrarmos alegria, de nós podermos fazer essa reforma íntima e em paz, a meditação. Quando nós estivermos com tumulto, a nossa alma estiver tumultuada, como diz Hamed, revoltada, ou nós sentirmos que a alegria está longe, a alegria, a felicidade estão longe, vamos fazer, e eu aconselho? Não sou eu que aconselho, os espíritos cada vez mais nos aconselham a fazermos, a praticarmos a meditação. Meditar é fixar a mente num ponto, acalmar a mente. A nossa mente normalmente é muito tumultuada.
E muita gente gosta disso, né? Nós estávamos falando do carnaval, que é o tumulto. Só que esse tumulto nos traz dificuldades de entender o que nos acontece, que é o importante. Então, vários espíritos, Hamed é um, Joana de Anjos, Hermanso de Fogo e vários outros espíritos nos aconselham a parar instantes, não precisa ser muito. E a gente, como é que a gente vai fazer? Se concentrar num ponto. Pode ser na respiração, pode ser na audição. O que você está ouvindo sem julgamento, ficar só percebendo o que está acontecendo à sua volta e se fixar nisso. Colocar na sua tela mental uma imagem, procurar fixar essa tela mental boa, alguma coisa que nos dá prazer, de uma forma o máximo possível. E isso vai esvaziar a nossa mente, e isso vai fazer com que nós tenhamos mais forças. Hamed diz assim: quando nos sentimos firmes, estáveis e verdadeiramente seguros, deixamos que os outros pensem como queiram e sejam eles mesmos, sem tomarmos parte em algo que não nos diz respeito. Passamos a viver sem tentar conciliar tudo e todos, sem objeções, resistências ou protestos. Sejamos donos da própria vida. Isso é tão importante e reconfortante que bem vale o esforço. Então, Hamed, nessa página, fala muito para nós da nossa dificuldade de aceitarmos como o outro é, como nós somos também, e muitas vezes nós colocamos o controle da nossa vida na mão do outro. Então, eu gosto muito da imagem, né, que é real, do controle da televisão. Se houver 4 pessoas numa sala, quem tiver com controle é que vai aumentar, diminuir o volume, que vai mudar de canal. Nós vamos dar o controle da nossa vida para outra pessoa. Então, só vamos ser felizes se o outro fizer isso ou aquilo, se o outro estiver junto ou estiver bem. Vamos pensar, né? E eu digo que isso é para nós nos esforçarmos para sermos felizes. Encerrando, nós temos poucos minutos, mas é muito importante o que Hamed fala nessa página. Ele diz assim: o indivíduo feliz alicerça as bases de sua alegria de viver sobre si mesmo, escutando seu íntimo e guiando-se pela voz da consciência. Então, vamos ouvir essa consciência. Muitas vezes nós calamos e ficamos perguntando ou pedindo que outras pessoas nos digam o que fazer para vivermos bem. E isso aí é abdicar do seu livre-arbítrio, que é uma condição que nós recebemos por mérito do nosso amado Pai, porque Ele sabe, Ele confia em nós. Nós que muitas vezes não confiamos nem em nós, nem nele. Então, para a gente assim encerrar, mas que fique na consciência, que fique no pensamento de vocês, a vontade sincera de alegria. A atitude alegre diante das dificuldades da vida é o termômetro mais fiel de quantos conceitos doutrinários penetraram no coração, onde nascem as habilidades genuínas que promovem a libertação consciencial do ser, adquirindo conquistas sublimes, afetivas e morais. Isso é Hermanso de Fogo que fala. Então, meus irmãos, vamos fazer o nosso esforço para nos conhecermos, para nos amarmos e para conseguir, mesmo com muitas dificuldades, porque estamos no mundo de prova e expiação, né, meus irmãos? Nós conseguirmos ser alegres, atitudes que vão nos trazer, com certeza, mais paz e vão trazer para quem está ao nosso redor também muito mais conforto, muito mais
alegrias. Agradecemos a todos vocês por estarem conosco. Pedimos aos amigos, os protetores espirituais, que continuem nos favorecendo. Que Jesus, acima de tudo, Deus, nosso Pai, possam estar cada vez mais nos fortalecendo e nos inspirando para que essa estada passageira que estamos fazendo neste momento seja o mais alegre, o mais feliz que possa ser. Agradecemos, meus irmãos, por tudo que recebemos. E a gratidão também é uma das formas de nós mostrarmos ao nosso Pai que nós, apesar de ainda tão pequeninos, tão imperfeitos, nós agradecemos por tudo que recebemos, porque sabemos que é para o nosso bem. Muita paz, muito amor, muita alegria em nossos corações. Fiquem com Jesus. Que assim seja, graças a Deus.